Primeira onda, segunda onda, terceira onda, esses são os movimentos, chamadas fases da história da ficção científica no nosso país. Mas será que já estaríamos vivendo uma quarta onda? E qual é a importância disso para você que quer escrever ficção científica? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui se conecta com uma live que rolou aqui no canal Fantástico Cursos sobre o Tupinipunk. Tupinipunk, que é uma expressão da literatura fantástica, da ficção científica nacional, surgida no final dos anos 80 e que está presente até os dias de hoje, mostrando justamente como a nossa ficção científica está sempre em movimento. E quando a gente fala em movimento, inevitavelmente a gente volta na questão das chamadas ondas da ficção científica, né? Ou seja, as fases da ficção científica, da história da ficção científica no nosso país. Já fiz vídeo específico sobre essa evolução das ondas, as origens do termo e tudo mais aqui no canal. Vou deixar marcado aí em cima para que a gente possa se concentrar aqui na chamada quarta onda. Estaríamos vivendo uma quarta onda da ficção científica? Quarta onda é essa que começaria na segunda década do século XX, em 2010, e que está presente até os dias de hoje? Ou, na verdade, o que nós temos seria uma terceira onda tardia? Uma pós-terceira onda. E por que isso? Porque a terceira onda ela começa no comecinho do século XXI e ela é caracterizada, ela é marcada profundamente pelo surgimento da chamada Internet 2.0, ou seja, a internet que permitiu comunicação entre os usuários. É aí que a gente vai ver o surgimento de blogs, surgimento de fóruns de discussão, que acabou dando voz a diferentes pessoas que antes estavam silenciadas na nossa cultura, né? E aí também entra o fator do barateamento dos meios de publicação e de divulgação também, né, com a internet. Diversos escritores surgindo, diversos escritores e escritoras negros também pessoas ligadas ao movimento da LGBTIQIA+, também surgindo, ganhando voz. Ainda que na terceira onda, uma das marcas ainda é a concentração desses meios de publicação, desse meio de visibilidade, muito atrelada ainda ao eixo sul e sudeste do nosso país. Ou seja, perpetuando uma hegemonia cultural que atravessa a história do nosso país, né? O que acontece é que, à medida que o século XXI foi avançando, à medida também que o próprio contexto cultural foi alterando, também a gente vai ver um aprofundamento de questões que surgiram na terceira onda, o que aponta já uma mudança para uma nova perspectiva que poderia ser considerada a quarta onda da ficção científica. Uma das marcas dessa mudança a gente pode encontrar em 2015, por exemplo, na divulgação do Manifesto Irradiativo. Manifesto Irradiativo esse que foi escrito pelos escritores o Jim Anuzzo e também a Lia. Inclusive, é bom destacar, né, do escritor negro Jim Anuzzo e do escritor trans a Lia. E por que eu estou destacando isso? Justamente porque o que o Manifesto Irradiativo quer destacar é essa necessidade da diversidade, é essa denúncia de que é preciso contemplar a diversidade do nosso país. E nesse aspecto que a gente vai ver é como que esse manifesto se conecta com justamente a palavra-chave dessa quarta onda, que é diversidade. Essa diversidade, além do pregado no Manifesto Irradiativo, que eu vou deixar marcado aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente vai ver também essa diversidade manifestada em outras formas, como, por exemplo, um deslocamento, ou melhor, uma ampliação de possibilidades de publicação da literatura fantástica em outras regiões do Brasil. Sempre teve gente escrevendo ficção científica no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. A questão é, cadê a visibilidade? Então, o que a gente vai ver aqui na quarta onda é, sim, o começo do aparecimento, da visibilidade dessa produção que foge dessa hegemonia do eixo Sudeste e Sul, né? Por exemplo, para citar aqui, no Norte a gente vai ter a presença do amazofuturismo. Amazofuturismo que surge inicialmente com uma criação do ilustrador João Queiroz,
onde ele faz experimentações, fugindo um pouco dos clichês do cyberpunk, contemplando as questões da região norte do país. Com o tempo, o amazofuturismo também ganhou a parte literária. A gente vai encontrar como um dos primeiros contos de amazofuturismo o conto Pagemancer, do escritor e editor Mário Bentes, editor da editora Lendária, e esse conto apareceu na coletânea 2084, O Mundo dos Cyberpunks. Coletânea essa, inclusive, organizada pela escritora e pesquisadora Lídia Zwin, uma das primeiras a também apontar o possível surgimento dessa chamada quarta onda da ficção científica brasileira, né? Amazofuturismo, que também está ganhando corpo no momento que eu gravo esse vídeo. Estou sabendo aí que está rolando uma primeira coletânea de contos de amazofuturismo, mostrando que a gente vai ter de fato mais uma expressão de uma visão da ficção científica produzida na região norte do Brasil, né? Ou seja, fugindo do eixo tradicional sul-sudeste. Além do amazofuturismo, e talvez a maior contribuição nesse momento para a quarta onda, assim como foi também o Tupinipunk para a segunda onda, é o Sertão Punk. Sertão Punk, que é uma criação da escritora Gabriele Diniz, do escritor Alex Silva e do escritor Alan de Sá, escritores do Nordeste, que tem o propósito de contestar uma histórica visão preconceituosa, novamente, do eixo sul e sudeste em relação ao nordeste brasileiro. Então, é para apresentar novas possibilidades narrativas, para poder contestar, subverter visões consagradas e degradantes do Nordeste, é que o Sertão Punk surge com novas possibilidades narrativas e chamando atenção para a diversidade cultural do nosso país. Essa mesma diversidade que caracteriza a quarta onda está presente também, por exemplo, no aprofundamento da maior disseminação do afrofuturismo no nosso país. Afrofuturismo que ganha expressão na obra de escritores como Fábio Cabral, de escritoras como Alu Ainzaila e de trabalhos de coletâneas como o Afrofuturismo, da editora Quitembo Editorial, editora essa situada em São Paulo, mas que dá voz a escritores e escritoras negras. Ou seja, a gente está falando então aqui de uma maior ampliação de possibilidades, de uma contemplação finalmente da riqueza cultural do nosso país, de como essa riqueza cultural e diversidade pode contribuir para a ficção científica nacional. E diante desse contexto, a gente pode imaginar qual teria sido o grande motivador, o grande gatilho para a eclosão dessa quarta onda da ficção científica brasileira. Nesse sentido, a gente pode considerar que, da mesma forma que o surgimento da internet 2.0 foi o grande motivador do surgimento da terceira onda, aqui nesse quadro, uma das coisas que, nesse caso aqui sou eu que estou especulando, teria sido o surgimento de governos mais alinhados à direita, não apenas no Brasil, como a gente está vendo hoje, mas também no Ocidente como um todo. Esse alinhamento de governos mais de direita, que são muito menos receptivos, para dizer o mínimo, né, em relação a direitos humanos, em relação a direitos de grupos minoritários, acabou fomentando uma maior reação, uma reação direta desses mesmos grupos em busca da sua afirmação identitária, né, em busca da sua voz. A gente pode ver isso, por exemplo, em publicações que vão se alinhar com essa percepção de uma mudança de quadro, como, por exemplo, o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que vai capturar, é uma obra de 2017, e que vai capturar essa mudança de tom do surgimento de governos de direita no contexto brasileiro, né? Já preparando para o cenário até que a gente está vendo nos dias de hoje. Mas eu queria saber de você, se você acha que a gente já está vivendo ou não uma quarta onda da ficção científica brasileira, quais seriam suas características, quais seriam suas expressões e tudo mais, tá? Deixa aí nos comentários para a gente poder conversar. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.